Israel e Irã vai ter guerra? Questionamento, né? Quem vai vencer, Elon Musk ou Alexandre de Moraes? Outro questionamento. São questionamentos, né, que estão surgindo nos dias atuais. Conflitos, situações relacionadas ao ambiente de mundo, né, o ambiente global, que envolve conflito entre nações, e também situações que envolvem conflitos políticos dentro do nosso país. E isso são situações que vão acontecer aí, eu creio que até Jesus voltar, né? Até Jesus, a hora que Jesus voltar, acaba tudo, né? Aí se encerra todas essas situações. Até lá, a gente tem que se posicionar em Cristo. Amém, igreja? Temos que estar posicionados em Cristo Jesus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos pensar um pouco aqui, teologicamente, doutrinariamente, sobre alguns direcionamentos que o apóstolo Paulo deu a esta igreja e que é pertinente e se encaixa também com esta igreja aqui, que vive neste tempo. Embora a igreja de Éfeso viveu num outro tempo, existiu num outro tempo, num outro contexto, diferente do nosso, mas a palavra de Deus, ela se encaixa para eles e se encaixa para nós, porque os princípios de Deus não mudam. Aquilo que era princípio lá, continua sendo princípio aqui. Aquilo que era permanente lá, continua permanecendo para os dias de hoje. E nós temos que entender aqui algumas coisas. O capítulo 4, enquanto os irmãos estão achando aí, que eu não falei o versículo ainda, o capítulo 4, ele tem um tema, a unidade da fé. O apóstolo Paulo, ele trabalha dentro desse capítulo 4, duas situações. Ele trabalha aqui duas situações bastante específicas e bastante importantes para a igreja. Uma é a unidade, e a outra é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de Cristo, né? Então, são duas situações aqui que são trabalhadas e bastante, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo trabalha com bastante intensidade, com bastante profundidade no coração dos crentes. É interessante que aqui no capítulo 4, no versículo 2, vou estar lendo aqui, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele diz assim: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui ele já começa a falar de vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui ele começa a falar da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 3, ele traz uma missão à igreja. A missão é guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade é mais profundo que união. Qual é a diferença, pastor? União, muitas vezes, é a relação de pessoas que se envolvem ou se aproximam para desenvolver uma ação conjunta no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então, se hoje nós aqui estamos unidos no mesmo templo, para ouvirmos a palavra de Deus, para prestarmos culto ao Senhor, existe união neste lugar. Amém, igreja? Porque estamos todos no mesmo lugar, porque estamos unidos, porque estamos buscando fazer uma mesma coisa juntos. Eu estou pregando, vocês estão ouvindo, mas todos nós estamos dando culto a Deus. A unidade é mais profunda. A unidade, ela não une as pessoas apenas no aspecto físico, ela vai além, ela une as pessoas no aspecto espiritual. Ela faz com que as pessoas estejam unidas em propósitos, de modo que a pessoa pode não estar aqui comigo nesse mesmo lugar, ela pode estar a 1000 quilômetros de distância daqui, mas estamos unidos por dentro. Amém, igreja? Como também o contrário é verdadeiro. Pode ter gente aqui dentro, pertinho de mim, mas que não está, que não tem unidade comigo, porque dentro nós não concordamos, né? Então, a unidade, ela vai além, porque ela rompe a barreira da distância e une as pessoas pelo coração. Ela une as pessoas pelo coração porque ela vem do Espírito.
Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um casal que eu gosto muito, que mora em Dourado, chama-se o Conde Style, Marcondes Style. Eles estão lá, mas quando a gente se encontra, é como se a gente estivesse vivendo e caminhando junto, porque existe o quê? Unidade de espírito, existe concordância. Aquilo que nós pensamos em diversos temas, nós concordamos, por isso nós caminhamos juntos. Não importa se eles estão lá do outro lado, se a gente está junto, a gente caminha na mesma direção. Agora, pode ter gente que está perto de você, mas não tem essa unidade, porque dentro não tem concordância, né? Existe discordância, existe oposição, existe conflito. Então isso quebra a unidade. Então, para preservar a unidade, o apóstolo Paulo ele diz que é preciso ter, primeiro, humildade, mansidão, longanimidade e capacidade de suportar uns aos outros em amor. Então tem 4 coisas aqui que são imprescindíveis para que nós possamos guardar a unidade. Primeiro tem que ter humildade. Sem humildade, as relações elas ficam difíceis, porque o contrário da humildade é o que, irmãos? O que é o contrário de humildade? Orgulho, né? E aonde tem orgulho, dificilmente as pessoas vão se entender, porque o orgulho faz com que cada lado valorize aquilo que quer e não o que o outro espera. Porque o orgulhoso, ele sempre acha que a sua ideia, que o seu pensamento, que a sua vontade é a melhor. Então é difícil ter unidade quando 2 pessoas pensam desse jeito. Elas não conseguem ter unidade, porque o orgulho impede. Agora quando tem humildade, não. O humilde ele consegue reconhecer que é hora de ceder, é hora de abrir mão. Realmente, nesse ponto você está certo, eu preciso ceder, vamos caminhar junto. Então onde tem humildade é mais fácil. Além da humildade é preciso ter mansidão, que é a capacidade de você reagir de forma tranquila, né? E suportar muitas vezes a ação dura que muitas vezes alguém desenvolve contra a sua vida. Ser manso não quer dizer que você é passivo, que você é fraco, pelo contrário. É muito mais difícil você ser manso, exige muito mais força para ser manso do que para ser agressivo. Ainda mais se a pessoa for colérica, né, sanguínea, aquela pessoa que diz assim, meu estupim é curtinho. Não tem essa pessoa que diz isso, irmão? Uma pessoa assim ser mansa, irmão, é muito Espírito Santo na vida, hein? É muito Espírito Santo agindo ali, trabalhando. É muito mais fácil você explodir, né, do que você ser manso. Eu lembro um dia que eu estava na cidade e primeiro que eu não gosto de estacionar assim em qualquer lugar, porque já tive muitas experiências. Aí nesse dia eu estacionei num local ali na Rua Barbosa, e aí veio uma mulher para estacionar o carro. Aí eu falei, vou parar para ver, né? Ela veio e bateu no meu carro. Tuf. Aí ela foi para frente, bateu no carro da frente. Aí ela veio, bateu no meu carro de novo. Aí ela ia bater de novo. Eu falei, calma, né? Calma, eu vou te ajudar. E tipo assim, tentando ajudar para não ficar batendo, né? Porque bate no para-choque, bate no para-choque, o para-choque racha, né? Esses para-choques de carro hoje em dia é plástico, né, irmãos? Qualquer batida, trem abre, racha, quebra. Aí você vai gastar aí uns 400, 500 reais para pintar um para-choque, né? Por besteira. Irmãos, eu pensei que a mulher ia descer do carro e me agradecer. Ela desceu cheia de raiva. Como que o senhor bateu no meu carro com a mão? Falei assim, batendo assim, né? Porque você estava batendo no meu carro, né? Mas eu falei com ela de boa, tranquilo. Mas a mulher, irmãos, e falou. Aí eu fiquei ali, né? Falei, Senhor, eu tenho que ser manso, né? Tem que ser manso. Então, irmãos, não é fácil ser manso. Falei, olha, não vamos discutir, tá bom, estou tranquilo, não aconteceu nada. Mas para você perder a calma é facinho, irmãos. É muito fácil. Então, mansidão cabe bem em qualquer situação. Então aqui o apóstolo Paulo fala do vínculo da paz. Manter o vínculo da paz, a unidade do Espírito, é um desafio de cada um de nós. Amém, igreja?
Isso vai exigir de você humildade, mansidão, longanimidade, que é aquela paciência em sofrer com o erro de alguém e não revidar, não se vingar, não ferir aquele que está te atingindo. Longanimidade é isso, uma paciência alongada, é aquela paciência onde você espera sem agredir, sem revidar aquilo que muitas vezes você está recebendo do outro. E aí vem suportar uns aos outros em amor. Ó, só situação, né? Só situação assim que parece que envolve situação de conflito, mas é isso aí, a vida é conflitante, né? A vida é um conflito, e a gente tem que saber encaixar essas situações dentro da nossa vida, irmãos. Então, na vida de um casal tem que ter humildade, na vida de crentes que congregam juntos na mesma igreja tem que ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor. Mas eu quero que você pule comigo agora para o versículo, vamos lá, versículo 14, Efésios 4,14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é a cabeça da igreja, irmãos? Cristo. E nós somos o que nesse corpo? Membros. Amém? Então nós somos membros. Quem é a cabeça, irmãos? Cristo. Quem governa o corpo? A cabeça. Então Cristo é aquele que exerce a função e a posição de autoridade. É Ele que comanda, é Ele que dá a diretriz. Assim como a nossa cabeça, ela coordena todos os movimentos do nosso corpo. Por exemplo, eu estou fazendo esse movimento com a minha mão, eu estou fazendo porque o meu cérebro, né, está me dando a condição de fazer. Assim como eu estou fazendo esses movimentos com a mão, né, estou dando um tchauzinho para vocês, estou falando ao mesmo tempo, tudo isso é coordenado pela minha cabeça, pela minha mente. Assim como a minha mente coordena os movimentos do meu corpo, assim Cristo deve governar a sua vida. Assim Cristo deve governar as nossas vidas. Assim Cristo deve exercer domínio sobre nós. E o apóstolo Paulo, ele traz isso para a igreja, dizendo: olha, existe aquele que governa, é Cristo. E dentro dessa questão de governar, Paulo viu um problema que havia na igreja: imaturidade e inconstância. Ele disse: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então é complicado você estar num ambiente onde você vê que as pessoas são imaturas, e além da imaturidade você vê o que? A inconstância. Então ele diz, isso é perigoso, porque a inconstância e a imaturidade faz com que nós sejamos presas nas mãos de homens fraudulentos, faz com que nós sejamos presas em relação a heresias, a falsas doutrinas. Então nós não podemos viver na inconstância. Não podemos nos conformar com a inconstância e nem com a imaturidade. Em outras palavras, o crente que é sábio, ele precisa querer crescer, ele precisa querer ser constante. Eu não posso ser um crente inconstante, né? Não posso ser aquele crente que por qualquer coisinha para, por qualquer coisinha desiste. Deus coloca um objetivo no meu coração, eu começo, mas aí vem as dificuldades, vem os problemas, aí antes de chegar no meio do caminho eu já desisti, eu já parei. Qualquer coisinha me para, qualquer coisinha faz eu desistir no meio do caminho. Isso é inconstância, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15:58: sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, Deus, ele olha com bons olhos a constância, a firmeza, mas ele não olha com bons olhos a inconstância. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida hoje. O quão inconstante ou quão constante nós temos sido na nossa vida espiritual. Se você fizer uma análise da sua vida, você é um crente constante em relação à leitura da palavra? Você é um crente constante em relação ao propósito de estar na igreja, de se comprometer com o culto, com a adoração ao Senhor? Às vezes as pessoas falam, mas pastor, o senhor fala tanto de estar na igreja, assim, será que... Irmãos, estar na igreja é muito importante, porque é o momento que nós recebemos a palavra. A gente vive a semana inteira numa correria, ouvindo um monte de besteira, ouvindo tantas coisas que não edificam a nossa vida, e aí Deus reserva um tempo para Ele poder falar ao seu coração através da sua palavra. Isso é muito importante.
porque a palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai nos renovando, ela vai nos libertando de nós mesmos. Então estar na igreja é muito importante, mas qual tem sido a sua constância nessa situação? Hoje eu falando com a classe, que estava aqui, a classe Maturidade Cristã, que quando eu era, vamos dizer assim, criança ainda, nem júnior eu era, não, nem pré-adolescente eu era, mas era idade infantil, eu aprendi um modelo de igreja com os meus pais, porque eu nem sempre fui batista. Eu nasci numa igreja pentecostal chamada Palavra de Cristo para o Brasil. Quem já ouviu falar dessa igreja? Nossa, o pessoal conhece aí. Então nessa época havia lá o pastor fundador chamado Pastor Gomes, e a igreja era uma igreja muito vibrante. Só que os meus pais, eles só me levavam em culto de libertação. Eles não iam em culto de ensino, também nem sei se tinha, porque eu não tive essa visão. Então, eu só ia em culto de libertação. Então eu cresci vendo demônios sendo expulsos, gente caindo, pessoas sendo curadas, mas eu não tinha visão de uma igreja onde se pregava a palavra, se ensinava, se discipulava. E então para mim igreja era igreja, expulsar demônio. Igreja, para mim era esse conceito de igreja, porque eu só tinha essa visão, eu só aprendi nessa direção. Passou-se muitos anos, quando eu coloquei o pé pela primeira vez na igreja batista, eu fui ministrado na palavra. Falei, nossa, existe uma igreja que ministra a palavra. E eu fiquei maravilhado, porque eu me apaixonei pela palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou no meu coração, eu comecei a ser ministrado pela palavra. A minha visão espiritual se abriu numa outra direção. Por que eu estou falando isso, irmãos? Trazendo isso para o nosso contexto de igreja. Às vezes você é aquela pessoa que só vai num culto, você só absorve aquilo que é ministrado naquele culto, né? E você perde a oportunidade de estar presente em outras situações são ministradas. Então você muitas vezes acaba tendo uma mente limitada a um tipo de ministração, e você não se abre para receber outras ministrações, né? E também de outras pessoas. Isso é muito importante. Então na igreja aqui nós temos quartas-feiras, que não sou eu que ministro, são outras pessoas que ministram, e ministram muito bem, e é importante que os irmãos venham também receber a ministração que Deus opera através da vida dessas pessoas. Culto de libertação, culto de domingo, cada um tem uma característica. A gente precisa entender que a gente precisa ser mais constante para receber todo o segredo de Deus. Às vezes Deus quer entregar um todo para nós, mas nós estamos pegando só um pedacinho, né? Por quê? Porque nós não estamos sendo constantes. Eu estou falando constância só nesse quesito, mas constância ministerial. Quem assume compromissos ministeriais no início do ano e permanece firme até o fim, né? Quem assume compromissos de servir a Deus num determinado propósito e fica firme até o fim. Até o final do ano eu vou trazer alimento para a cesta. Aí a pessoa traz no janeiro, fevereiro, aí em março já não traz, abril também não traz mais. Ou seja, quebrou a constância. Não, eu tive dificuldade com o dízimo, mas esse ano eu vou ser dizimista fiel na casa do Senhor. Aí a pessoa vem, entrega um mês, entrega 2 meses, de repente quebrou, não consegue dar sequência, né? Isso mostra que tem uma inconstância na sua vida em alguma área, e essa inconstância, ela é a brecha que muitas vezes o inimigo usa para atingir você de alguma maneira. Nós temos que lutar contra essa inconstância, irmãos. A inconstância não é de Deus. Deus não quer inconstância na sua vida, como Deus também não quer imaturidade na sua vida. E um dos remédios para sarar a gente, a verdade em amor, cresçamos em tudo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Crescer, a proposta de Deus é crescer. Fala para o seu irmão assim: a proposta de Deus é crescer. Crescer como, pastor? Seguindo a verdade em amor. O propósito aqui não é seguir o amor, o propósito aqui é seguir a verdade em amor. A proposta de Deus é que a nossa vida seja vivida em amor, porém tendo como base a verdade.
A verdade deve ser a base de tudo. Precisamos viver em amor, porém, não podemos viver na mentira, né? Precisamos viver em amor, mas a base desse amor tem que ser a verdade. Em outras palavras, nós precisamos viver amor de verdade. É isso que o Senhor quer falar comigo e com você. Quando vivemos amor de verdade, o amor não nos deixa ociosos, o amor não nos deixa embaraçados com as coisas desse mundo. O amor incomoda o nosso coração a fazer o que Deus quer. O amor incomoda o nosso coração a caminhar em direção aos propósitos que Ele tem para a nossa vida e ao crescimento que nós precisamos obter em Cristo Jesus. Porque o propósito coletivo desse texto é a unidade da fé, mas o propósito individual desse texto para cada crente é o crescimento espiritual, cujo referencial perfeito que deve ser buscado é Cristo, aquele que é considerado o varão perfeito. Crescemos à estatura de Cristo, o varão perfeito. O que o Senhor quer ver em mim e em você? Cristo. Ele quer ver Cristo em você, Ele quer ver Cristo em mim. E o caminho para a gente alcançar esse objetivo é seguir a verdade em amor. E nessa relação da verdade com o amor depende da verdade, e não a verdade do amor. Vou explicar. Nós só podemos entender o amor através da verdade que o revela. Amém, igreja? Porque a verdade é o princípio, presta atenção, a verdade é o princípio fundamental e elementar que estabelece como as coisas são ou como elas são descritas. A verdade é o princípio fundamental e elementar que revela como as coisas são ou como elas são reveladas. Então, nós só podemos entender o amor porque existe a verdade que o revela. Por exemplo, 1 Coríntios 13, abra sua Bíblia lá. Vamos ver se o povo está rápido para abrir Bíblia. 1 Coríntios 13. Quem vai achando aí, eu vou lendo enquanto você acha. 1 Coríntios 13 diz assim, versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui nós temos as características do amor, as qualidades do amor, o altruísmo do amor, a resiliência do amor. E quando os estudiosos estudam aqui 1 Coríntios 13, essa parte do amor, eles entendem que o amor aqui ele apresenta as características de uma pessoa, e que essa pessoa é o próprio Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Todo mundo fecha comigo? Deus é amor? Deus é amor, não se discute. Então, por inferência, presta atenção, por inferência você pode substituir a palavra amor aqui pela palavra Deus, sim ou não, irmãos? Se você colocar Deus no lugar do amor, você vai ler assim: Deus é sofredor, Deus é benigno, Deus não é invejoso, Deus não trata com leviandade, Deus não se ensoberbece, Deus não se porta inconvenientemente ou com indecência, Deus não busca os seus próprios interesses, Deus não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em outras palavras, trazendo isso para a nossa vida, se nós estamos em Deus, Deus está em nós, mediante Cristo Jesus, nós somos pessoas que sofremos, nós somos pessoas que somos pessoas benignas, nós somos pessoas que não nos entregamos à inveja, nós somos pessoas que não tratamos com leviandade, que não nos ensoberbecemos, que não nos portamos com indecência, que não buscamos nossos próprios interesses, que não nos irritamos, que não suspeitamos mal, que não folgamos com a injustiça, mas com a verdade. Nós somos pessoas que em amor sofremos, cremos, esperamos e suportamos. Amém, igreja? Eu pergunto para os irmãos, se não existisse essa definição de amor mediante a verdade da palavra, você entenderia o que é amor? Vou mais além. Se não existisse esse conceito de amor que sofre, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, muitos casamentos estariam ainda em pé? O que os irmãos acham?
muitos casamentos já teriam ruído. Por que, irmãos? Porque nós, como cristãos, entendemos que quem ama, suporta, que quem ama, sofre por amor, que quem ama, suporta, espera, né? Por quê? Porque nós temos esse entendimento de amor. Mas por que nós temos esse entendimento de amor? Porque a verdade nos revela isso. Que verdade? A verdade bíblica. Então a verdade, ela nos faz entender o amor, nos faz compreender o amor, os princípios do amor, né? As qualidades do amor, a resiliência do amor. Então se o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele é resiliente. Agora, do que adianta a gente entender tudo isso sobre o amor, se ele não estiver dentro de nós? De nada adianta a gente entender tudo isso, se isso não for verdade dentro da nossa vida. Porque, irmãos, tudo que não opera em nós, não transforma a nossa vida. Então nós precisamos ser transformados mediante o entendimento do amor e mediante a presença desse amor em nós. O amor precisa ser algo real, presente em nossas vidas. E nós precisamos entender que através do amor e dessa verdade que nos é revelada sobre o que é o amor, a partir do momento que nós vamos vivendo o amor dentro do que ele é, nós começamos verdadeiramente a crescer em Cristo. Cristo começa a ser revelado em nós. E nós, como igreja, precisamos viver o amor de verdade e em verdade. Isso quer dizer que toda expressão de amor nossa tem que estar cheia da verdade que aquela expressão representa. Vou fazer uma pergunta aqui para minha esposa, ela está bem aqui na minha frente. Um beijo de uma mãe num filho, o que expressa? Amor, tá, mas o que mais? Carinho, muito bem. Então um beijo de uma mãe no rosto de um filho, né? Um beijo, ele pode representar muita coisa. Ele pode representar carinho, afeição, afeto, consideração, amizade. Depende das pessoas e depende do ambiente aonde aquele beijo está sendo dado. Amém, irmãos? Todos concordam com isso? Então um beijo é uma expressão de amor? Sim ou não? E o beijo que Judas deu em Jesus? Judas não deu um beijo em Cristo? Então olha só, ali Judas ele chega, ele dá um beijo na face do Senhor Jesus, e nós acabamos de concordar aqui que um beijo ele representa afeição, carinho, amizade, tudo isso. Mas naquele momento ali, naquele contexto ali, aquela expressão de amor estava sendo utilizada não para expressar carinho, afeição em relação à pessoa amada, mas para identificar a pessoa que foi beijada, para que os seus inimigos a capturassem e o levassem preso e o crucificassem. Então isso quer dizer que aquele amor, aquele beijo foi um beijo falso, foi um beijo que aparentemente era uma expressão de amor, mas vazia da verdade. Olha só, vazia da verdade que ele deveria expressar. Então o que acontece? Às vezes uma expressão de amor, ela pode apenas ser uma expressão de amor vazia daquilo que ela deveria expressar. Será esse tipo de situação no contexto humano, entre as pessoas? Irmãos, será que existe esse tipo de situação muitas vezes entre as pessoas que às vezes convivem juntas? Eu fico pensando, irmãos, que toda expressão de amor que nós tivermos que realizar como crentes, ela deve ser carregada da verdade que ela deve expressar. Por exemplo, se eu chegar ali para beijar a minha nora no rosto, Isadora, uma expressão de carinho, a verdade dessa expressão deve estar nessa atitude, amém? Agora vamos supor, se eu abraço o Jorge, chego lá, abraço o Jorge, Jorge, você é um cara legal, tal, falo um monte de coisa legal para o Jorge, o Jorge sai, aí eu começo lá para o irmão Sebastião, o Jorge é um cara chato, hein? O Jorge é isso, eu começo a falar mal do Jorge, eu começo a descer a lenha no Jorge. Irmãos, aquele abraço que eu dei no Jorge, foi uma expressão de amor, sim ou não? Mas foi verdadeiro? Não foi.
não foi verdadeiro. E isso me faz pensar que muitas vezes, irmãos, nós como crentes temos que avaliar o quão verdadeiros nós temos sido na maneira de expressarmos amor pelas pessoas com quem nós convivemos. O quão verdadeiro nós temos sido dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, né? O quão verdadeiro nós temos sido com as pessoas com quem nós congregamos na igreja, quando nós abraçamos, quando nós levamos uma palavra, né, de ânimo, de encorajamento para aquelas pessoas. O quão verdadeiro nós temos sido, irmãos, porque muitas vezes nós somos tentados a agir de uma maneira que não revela verdadeiramente o que nós estamos sentindo, e isso nós não podemos aceitar. Por isso que a palavra de Deus diz: seguindo a verdade em amor. Mas tem que ser verdade. Os irmãos estão entendendo o que quer dizer? Tem que ser verdade. Nós temos que viver a verdade do amor nos nossos relacionamentos. Se eu abraçar a Aurinete, dizer a Aurinete, isso é importante para mim, é porque realmente isso que eu estou falando tem que ser verdade. Irmãos, eu estou cansado de ouvir aquela frase de que o crente mais mente na hora que ele canta: meu irmão, tu és importante para mim, né? Pois através de ti. Aí, tipo, você canta uma coisa e apunhala pelas costas. Então, muitas vezes, nós temos que parar para avaliar o quão verdadeiramente, nós estamos sendo no nosso convívio com as pessoas. Porque nós não podemos, irmãos, falar uma coisa e viver outra, porque isso vai descredenciando quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Porque o que acontece? Deus conhece o nosso coração. Aí o que acontece? Nós não podemos viver de engano. O que Judas fez com Jesus? Ele enganou. Ele deu um beijo em Jesus. Claro que não enganou Jesus, porque era Jesus, né, irmãos? Jesus sabia que ele estava ali dando aquele beijo de falsidade. Mas vamos supor que não fosse Jesus, né? Ele estava ali dando um beijo para dizer: olha, você é meu amigo, na realidade eu estou te entregando para você ser crucificado. Então, muitas vezes, nós temos que avaliar, irmãos, o quão verdadeiro nós estamos sendo em amor, o quão verdadeiros nós estamos sendo na hora de demonstrar amor para com as pessoas com quem nós convivemos. E pensando nessa verdade do amor, existem 4 verdades que nós não podemos fugir delas, que nós temos que viver para que realmente possamos glorificar a Deus. A primeira verdade que nós temos que viver e entender é a verdade de que o amor, ele se realiza muito mais no dar do que no receber. Amém, igreja? O amor, ele se realiza muito mais no ato de dar, de doar, do que de receber. Então hoje nós temos um culto de mãos cheias. É um momento que nós temos para demonstrar amor, doando, trazendo alguma coisa, colocando algo nesse carrinho. Não importa quem vai comer esse alimento, eu estou demonstrando amor para com as pessoas. Eu estou doando, eu estou tirando algo que está nas minhas mãos para colocar nas mãos de outra pessoa. João 3,16, um versículo que todo mundo conhece de cor e salteado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, o que Ele fez? Ele deu quem? Seu Filho. Ele deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou, porque Ele amou, Ele deu. Então quem ama, doa aquilo que tem de precioso, aquilo que tem de mais precioso. Irmãos, o amor, ele é verificado em nós na capacidade de darmos aquilo que mais nos é caro para expressar amor por alguém. E nós aprendemos isso com o nosso Deus, porque não tinha nada maior que Ele pudesse dar do que o seu próprio Filho, como demonstração de amor para com as nossas vidas. Lá em Atos 20:35, o apóstolo Paulo diz assim: tenho-vos ensinado tudo, para que auxilieis os enfermos, e vos lembreis das palavras do Senhor Jesus, que disse: melhor coisa é dar do que receber. O apóstolo Paulo estava falando àquela igreja, dizendo: gente,
Vamos cuidar dos enfermos, vamos lembrar do que Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Abra sua Bíblia em Provérbios 11. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: ao que distribui, mais o que, irmãos? Mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa, o que vai acontecer com ela, irmãos? Prosperará, e aquele que atende também será atendido. Os irmãos entenderam aí o que está dizendo a palavra de Deus? Você não perde por dar, você pode perder por deixar de dar quando Deus colocou na sua mão para dar e você não deu. Então, quando você entende que é dando que se recebe, você começa a receber das mãos de Deus aquilo que você deu primeiro, aquilo que no seu coração, por generosidade, você entregou primeiro, olhando exclusivamente para a necessidade do outro, dando por amor, não com interesse de receber algo depois. Não, eu vou dar porque se eu der, Deus vai me dar. Não, esquece isso, irmãos. O problema da igreja hoje é criar doutrina em cima de ações que não é doutrina. Ah não, o esquema para prosperar é fazer assim, então eu vou fazer assim, mas pensando na prosperidade. Está errado, irmãos. Nós temos que dar movidos por amor, movidos pelo desejo de servir, movidos pelo desejo de agradar a Deus, movidos pelo desejo de satisfazer a necessidade de alguém. Essa deve ser a motivação do nosso coração, porque isso é amor. Quando você faz pensando na troca, isso não é amor. Isso é negociação, sim ou não, irmãos? Você está negociando com Deus, e não é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a amar. Amar é você dar, sem pensar se vai receber algo em troca. Agora, é claro, Deus é abençoador. Deus abençoa? Abençoa, irmãos. Ontem eu estava à tarde, das 3 horas até as 6 horas da tarde, no concílio da missão Pacaembu, que fica ali próximo ao Anel. Eu fui um dos pastores que fez parte do concílio para avaliar a emancipação daquela igreja. E a igreja é filha da Igreja Batista Vila Carlota. E eu cheguei lá ontem, templo, irmãos, bem fininho assim, bem pequenininho assim, mas bem organizadinho. E eu olhei assim para o teto, forradinho, né, com PVC, as luminárias iguais às nossas. E aí a irmã Milke, esposa do pastor Ari, ela falou assim: pastor, o senhor está vendo esse forro aí? Eu falei: estou, irmão, estou observando esse forro aqui, bem organizadinho e tal. Ela falou: o senhor sabia que quem deu todo esse forro para a igreja foi uma irmã que ganhou um salário mínimo? Eu falei: sério, irmã? Um salário mínimo? Ela falou: foi. Ela trabalha fazendo faxina no fórum, e ela chega em casa 10 horas da noite, e ela mora sozinha, e ela ganha um salário mínimo, e ela deu todo esse forro para a igreja. Eu falei: mas como é que foi isso? Aí ela falou assim: um belo dia, eu e o Ari estávamos em casa, ela ligou para nós. Ela falou: pastor Ari, dá para o senhor vir aqui em casa 10 horas da noite, porque eu chego 10 horas da noite, né? E é ônibus, aquela coisa toda, até chegar em casa. Ele falou: não, irmã, vou sim. Ela falou: traz o óleo ungido, o senhor ungir a minha vida, porque eu estou um pouco enferma e tal. Aí disse que o pastor Ari e a Bíblia foram para lá, chegaram lá 10 horas da noite, chegaram lá, a irmã estava lá. E aí ele ungiu, orou por ela. Ela falou: pastor, senta um pouquinho, vou fazer um suquinho. Não, irmã, 10 e pouco da noite já, a irmã precisa descansar, amanhã o dia começa cedo para a irmã. Falou: não, pastor, senta aí, eu vou fazer um suquinho, eu tenho algo que o senhor mandou eu fazer, eu tenho que falar com o pastor. Aí ele sentou, tomou o suquinho. Aí ela saiu lá do quarto, com um envelope, irmãos, assim, um valor que ela tinha guardado, vinha guardando há meses, para fazer o muro da casa dela, que estava só na cerca de arame.
Ela falou: pastor, todo esse dinheiro aqui que eu guardei, que era para fazer o muro e tirar essa cerca de arame, eu estava orando de madrugada, e Deus falou para mim assim: entregue esse dinheiro para colocar o fogo na missão Pacaembu. Irmãos, olha que ela falou aquilo para mim, eu fiquei sensibilizado. Sabe quando dá vontade de você chorar assim, por você ver a fidelidade de uma pessoa? E aí ela entregou para ela, aí ele ficou assim até de pegar, né? Falou: mas a irmã precisa construir um muro. Eu falei: pastor, Deus mandou eu entregar para a missão Pacaembu. O senhor não está entendendo, eu não sou desobediente. Se Deus falou, eu quero que o pastor pegue, né? Aí o pastor pegou, comprou o fogo. Irmãos, passou uns 3 meses, a irmã chamou o pastor de novo e falou: pastor, aquele dia que o senhor veio aqui, eu entreguei todo o recurso que eu tinha para a obra do Senhor e não pensei em receber nada, só que eu tinha uma causa na justiça. Quando eu entreguei, o senhor colocou a mão na causa e ela foi liberada. Eu recebi um dinheiro. A irmã Milkes e eu calculamos lá que era mais ou menos 4 vezes o valor que ela entregou. Ela construiu todo o muro, ainda sobrou dinheiro, ainda pagou mão de obra e tudo mais. Por isso eu quero dizer para você, querido, não tenha medo de entregar a um Deus que é fiel, porque quem entrega para Deus, de Deus também vai receber. Aquela mulher não entregou pensando no que ela ia receber, ela pensou simplesmente que ela era uma serva do Senhor, que ela tinha que entregar aquele dinheiro para a obra de Deus, para a casa, para o templo que precisava de um fogo. E eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele é maravilhoso. Quando Ele encontra um coração assim, entenda o que eu quero dizer para você. Quando Deus encontra um coração assim, Deus tem prazer em abençoar. Assim como você coloca o seu coração na causa de Deus, Deus coloca o coração dele na sua causa. Porque é uma troca. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? É uma troca. Então eu vejo assim, irmãos, é que nem quando chegou a hora do concílio da igreja, muitos pastores ficaram preocupados porque tinha mais ou menos 16 membros da igreja, e metade da membresia da igreja era parente do pastor que assumiu lá, e muitos falavam assim: mas pastores, se essa igreja emancipar, pode ser que se o pastor sair, a igreja vai fechar, porque ela não tem condição de se autossustentar. Eu falei: irmãos, é fé, nós não somos o povo da fé. Quando nós inauguramos, quando nós emancipamos em 2009, a igreja lá, essa igreja aqui, Batista, em Itatiaia, não tinha condição de me sustentar. Eu trabalhava fora, os irmãos lembram? Quem lembra? Eu tinha emprego, e eu fiquei muito tempo, muitos anos, dependendo do salário que vinha do meu emprego de fora, e Deus permitiu que fosse assim. Só que nós emancipamos e a condição veio junto. Por quê? Porque quem cuida da igreja do Senhor é o Senhor da igreja. Quem cuida de você, quem cuida de mim, é o Senhor da igreja. Quem cuida da igreja dele é Ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3, 6: eu plantei, Apolo regou, porém nem quem plantou e nem quem regou é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, às vezes a pessoa planta uma igreja, mas ela não fica ali à frente daquela igreja, vem outro para regar, para ser aquele que vai regar o que foi plantado. Mas tanto o que planta como o que rega, embora sejam importantes na obra de Deus, não definem o sucesso da obra. O sucesso da obra está nas mãos de Deus, que dá o crescimento. Então nós temos que entender, né? Então essa foi a minha palavra, né? E o meu voto foi para a emancipação da igreja. E a igreja foi emancipada ontem lá. Inclusive a Aurinete, estava lá a Dona Maria, aquela senhora de cabelo curtinho, né? Estava lá na igreja. Lembrei de você porque você trouxe ela na igreja uma vez aqui. Mas, irmãos, o amor ele se realiza, ele se expressa muito mais no dar do que no receber. O que eu quero dizer para você com isso? Que eu e você como cristãos, a gente não tem que ficar preocupando. A gente não tem que ficar preocupado com o que a gente tem que receber das pessoas, ou com o que a gente tem que receber de Deus. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode fazer pelas pessoas e com o que a gente pode fazer pelo reino de Deus. Porque se nós caminharmos nessa direção,
aquilo que nós precisamos receber, seja das pessoas ou seja de Deus, Deus vai fazer vir nas nossas mãos. Deus vai fazer vir, mas será consequência de uma vida preocupada em dar. Amém? Será consequência de uma vida que está preocupada em servir, em dar, em favorecer, outras pessoas e o reino de Deus. Então, a verdade, uma das verdades com as quais nós precisamos comprometer em relação ao amor, é a verdade de que o amor se realiza mais no dar do que no receber. A outra verdade com a qual nós precisamos nos comprometer é a verdade da renúncia própria, por amor a Deus e às pessoas. Irmãos, no cristianismo tem renúncia? Tem ou não tem, irmãos? Irmãos, Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje, em muitos lugares, o Evangelho tem se tornado moda, porque tem sido apresentado para as pessoas um Evangelho de facilidades, onde tudo pode em nome do amor, e as pessoas, elas têm concebido na sua mente a ideia de um Deus Papai Noel. O que é um Deus Papai Noel? É um Deus que só serve para dar presente, para curar as nossas enfermidades, para resolver os nossos problemas financeiros, para realizar os nossos sonhos. E não é assim, irmãos. O verdadeiro Evangelho é um Evangelho que apresenta uma renúncia diária e uma cruz diária que precisa ser carregada. Então nós precisamos renunciar por amor a Deus. Nós temos que renunciar muitas vezes as nossas vontades, nossos desejos, até coisas que nós entendemos que não é pecado, mas por amor à obra de Deus, ao reino de Deus, às almas que Deus ama, às vezes nós temos que renunciar. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, na Bíblia não está dizendo que beber é pecado, mas está entre as coisas que não convém. Não convém porque gera escândalo, não convém porque não edifica, não convém por vários motivos. Então não é uma coisa assim que a Bíblia restringe, é proibido, não está lá que é proibido, mas está dizendo que não convém. O que Deus espera que a gente faça? Que a gente renuncie por amor a Deus e por amor ao próximo. Então quando eu começo a fazer isso, quem começa a aparecer em mim? Jesus, irmãos, porque essa é a vontade de Deus, que Cristo cresça e que eu diminua, que Cristo cresça na sua vida e que você diminua, mas isso precisa ser motivado por amor. Qual é a diferença do cristão verdadeiro para o religioso? O religioso ele faz, mas ele faz por obrigação, como uma regra. Muitas vezes ele faz, mas no coração dele, ele está doido para não fazer, O cristão não. O cristão ele faz e fica leve em fazer, porque o amor por Deus, o amor pelas pessoas fala mais alto dentro dele. Ele não é um cumpridor de regras, ele é uma pessoa que se movimenta e que age em amor por renúncia, para demonstrar amor a Deus, para demonstrar amor às pessoas. Existe uma frase que diz assim, que a pessoa imatura, ela reconhece com facilidade o direito que ela tem de ser feliz, mas ela não reconhece na mesma proporção a responsabilidade de fazer o outro feliz. Ou seja, a pessoa imatura, ela tem facilidade para reconhecer que ela precisa ser feliz, que ela tem o direito de ser feliz, mas ela tem dificuldade de reconhecer que ela tem a responsabilidade de fazer o outro feliz. Agora imagina num casamento, aonde uma pessoa reconhece o direito de ser feliz, mas não reconhece o direito de fazer o outro feliz. Será que esse casamento vai ser um casamento feliz? Aonde duas pessoas convivem juntas, uma entende que precisa fazer a outra feliz, mas a outra não entende isso.
Ou seja, um lado vai ficar bem, mas o outro não vai. E a lógica da coisa diz que quando dois lados se unem, tem que ser bom para os dois lados. A união não pode ser boa só para um lado, amém, irmãos? Ela tem que ser boa para os dois lados. Então o amor, ele nos leva a entender, irmãos, que a gente precisa renunciar. Na igreja, a mesma coisa. Existem irmãos que entendem que tem o direito de ser feliz, mas que também tem a responsabilidade de fazer o outro feliz. Irmãos, a igreja caminha bem, mas tem pessoas que olham para si e só veem o direito de serem felizes, mas que não se comprometem de fazer o outro feliz. A igreja começa a ter problemas, porque a gente não se preocupa com o outro, a gente se preocupa com a gente só quer saber do nosso direito. Eu quero o meu direito, brigando pelo meu direito de ovelha, meu direito de crente. Eu quero chegar na igreja e ouvir essa palavra. Eu quero chegar na igreja, o louvor tem que acabar a tal horário. Eu quero chegar na igreja e todo mundo tem que vir pegar na minha mão, né, e me dar boa noite. Às vezes a gente tem que cuidar, irmãos, vida de pastor é complicado. Você tem que ficar fazendo gestão até do boa noite das pessoas, né? Ô pastor, o irmão não me deu boa noite, eu não sei, vamos ver o que vamos fazer com isso. Mas, irmãos, é complicado, né? Mas por que você não foi lá e deu boa noite? Não, o outro que tem que vir primeiro. Irmãos, às vezes a gente fica brigando por coisinhas insignificantes, né? Enquanto tem muitas almas lá fora que precisam ser ganhas para Jesus. Nós temos que trazer vidas para Jesus, amém, igreja? Temos que ganhar almas para Jesus. Irmãos, nós não podemos falar que amamos e aquilo não ser verdade no nosso coração. Que nem aquele irmão fala: pastor, eu amo as almas. Tá bom, irmão, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Nenhuma. Quantas pessoas você falou de Jesus? Nenhuma. Então, irmão, você não ama não. Você está falando uma coisa aí, mas as suas atitudes não estão condizentes com aquilo que você está dizendo. Porque se você tem amor pelas almas, o que você vai fazer? Você vai em busca delas. Sim ou não, irmãos? Estou falando alguma coisa errada aqui? Então, eu amo. Irmãos, é muito fácil falar, mas na hora de viver a verdade daquilo que a gente falou ou aprendeu que tem que viver como amor, a coisa muda de figura. É que nem o curso que a Marlene foi lá, né? Ficou um dia lá. Eu vejo ali toda aquela explanação, aquela teoria bonita, mas na hora que eu vejo a prática, as pessoas agirem aquilo na prática, a prática é difícil. Você sair e falar: não, vou colocar isso em prática. Irmãos, a grande dificuldade do ser humano é colocar em prática aquilo que aprende. Às vezes a gente recebe um baita curso, sabe, tremendo curso, maravilhoso, faz dinâmica, pula, tal, mas na hora que você sai dali, agora, vamos colocar em prática. Irmãos, poucas pessoas são aquelas que conseguem colocar em prática. Então, o que você aprende aqui na igreja, não pode ser apenas um discurso, tem que ser algo prático, amém, irmãos? Tem que ser algo prático na sua vida. Você tem que praticar o amor, você tem que praticar o perdão. Amar é perdoar, amar é suportar, amar é tolerar. Amar, irmãos, e suportar não é só a questão de tolerar, mas é de dar suporte para o outro. Às vezes eu faço muitos casamentos, né? A maioria são jovens, e eu faço tantos casamentos que eu não lembro em que casamento eu disse isso ou aquilo. Mas eu lembro que num desses casamentos eu falei assim: se preparem, porque vocês vão ter que perdoar, vocês vão errar um com o outro, vocês vão falhar. E aí eu mesmo falei para o casal assim, talvez o casal diga: mas pastor, nós não queremos errar, nós não queremos falhar, nós não queremos. Mas ninguém quer falhar, ninguém quer errar. Mas o fato é que a gente erra porque a gente é ser humano. Será que tem alguém aqui que já chegou à perfeição? Acredito que não, né, irmãos?
Glória a Deus. Então estamos todos juntos nesse mesmo barco, porque eu também não sou perfeito, né? Também sou cheio de imperfeições. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte, que ali no momento do altar tudo é lindo, tudo é bonito, é flores, mas a gente sabe que o amor não é só paixão. O problema do ser humano é que ele olha para o amor mais pelo aspecto da paixão, do sentimento, e o sentimento, a paixão é só uma parte do amor. E a gente não vive apaixonado por todo mundo o tempo todo. Quando o outro erra com você, a paixão, aí nesse momento você tem que tolerar, perdoar, suportar, e isso não é paixão, isso é amor. Amém, igreja? Então amor, no contexto cristão, ele não existe só para ser sentido, ele existe para ser aprendido. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a conviver com o outro, com os seus defeitos, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas características diferentes da nossa, com os gostos pessoais que são diferentes. Às vezes um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa, mas decidiu caminhar junto. Eu gosto de feijão preto, eu gosto de feijão marrom. Então segunda faz o preto, terça faz o marrom, e assim vai. Ajusta as coisas. Você só quer comer feijão preto. Não, eu estou criando situações aqui, mas não sei se acontece esse tipo de briga dentro de casa, né? Vai que acontece, né? Mas às vezes as pessoas brigam por coisas tão banais, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ajusta, né? Daqui a pouco o outro que gostava de feijão preto está comendo marronzinho, e aí vai. Por quê? Porque a conexão faz a gente se identificar um com o outro. Amém? A conexão, o caminhar junto cria identificação. E quando você perde conexão, você perde também identificação. Se você ficar um mês sem vir na igreja, um mês, tirar férias da igreja, do pastor Gaudilei, de todo mundo, aí quando você chega na igreja, você fica assim que nem aquele cachorro que é o da mudança, né? Você não sabe com quem você conversa, você chega, por quê? Porque você perdeu conexão, perdeu contato, né? Agora, se você está perto das pessoas, constantemente conversando, direto, irmão, você se identifica com aquela pessoa, né? O Gabriel mesmo, eu vejo assim, que ele adquiriu muitos gostos culinários da Isadora, passou a gostar de muitas coisas que ele não... Por quê? Criou conexão, criou identificação. E assim também aconteceu com a Isadora, talvez em alguns outros aspectos aí. Porque, irmãos, a unidade, ela cria identificação. As pessoas começam a ficar parecidas umas com as outras, sim ou não? A gente começa a ficar parecido. Tem casal que parece irmão, sim ou não? Tem casal que fala assim, mas vocês são irmão? Não, a gente é casado mesmo, né? Por quê? Porque fica parecido o jeito de pensar, o jeito de agir. Então, se isso acontece na relação humana, isso também acontece na nossa relação com Deus. Então, quando você busca Deus, você tem bastante conexão com Deus, você está na presença de Deus constantemente, você começa a ficar parecido com Ele. Você começa a se identificar com Deus. Você começa a se identificar com o Senhor. Por quê? Porque você está junto dele, você está caminhando juntinho com Ele. Então, queridos, amar é isso. Amar é preservar as verdades que sustentam o amor. O amor, ele é sustentado pela verdade, né? Então, hoje, existe uma ideia errada de amor, um amor que defende posturas imorais, posturas antibíblicas. E por que a gente não concorda, por exemplo, com o amor que se manifesta através de um ato homossexual? Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é o que, irmãos? Pecado. Você entendeu como o amor depende da verdade? Então a gente começa a colocar na balança o que a gente aceita e o que a gente não aceita, como expressão de amor. Por quê? Porque existe uma verdade. Essa verdade mostra e revela o que é aceitável e o que não é aceitável diante de Deus. Então o que Deus aceita
eu aceito. O que Deus aceita, nós como igreja aceitamos. Como aquilo que Deus não aceita, nós também não aceitamos. E eu quero deixar bem claro, porque eu sei que isso é gravado, vai para o YouTube, que nós não temos nada contra pessoas. Eu não tenho nada contra um homossexual. É uma pessoa que tem o mesmo valor que eu tenho, que você tem. Quando eu falo da prática, né? Eu quero deixar bem claro, a prática, a Bíblia condena a prática, né? Então, a pessoa ela tem que ser amada, mas a prática, ela não pode ser aceita, porque para Deus ela é pecado, né? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Então, a verdade, ela nos ajuda a canalizar o nosso amor, a entender o que é amor aos olhos de Deus e como nós preservamos esse amor. Irmãos, a verdade que nós também precisamos preservar é a verdade de focarmos não na preparação da bênção, mas na nossa preparação. Às vezes nós ficamos pensando demais na bênção, sim ou não, irmãos? Tem gente que fala assim: pastor, ora para Deus preparar a bênção para mim. Irmão, se alguém pedir uma oração dessa para mim, eu falar: irmão, pode desistir, Deus não vai preparar a bênção para você. Sabe por quê? Porque a bênção já está preparada. Quem não está preparado é você. Não é a bênção que precisa ser preparada, é você que precisa ser preparado para receber a bênção. Porque se você olha, irmãos, para o povo que saiu do Egito para a terra prometida, a terra prometida estava ou já não estava preparada, irmãos? A bênção já estava preparada, sim ou não? Mas por que o povo todo não recebeu a bênção? Porque o povo não estava preparado. Então o problema não é preparar a bênção, o problema é preparar o povo, é preparar o coração do povo. Irmãos, muitas vezes a gente está orando errado, pedindo errado. A gente tem que se preparar, nós temos que pedir para Deus nos preparar. Às vezes o nosso coração ele está inclinado para uma situação que não vai permitir que Deus faça algo que nós precisamos que seja feito. E Deus precisa preparar o nosso coração, tirar do nosso coração coisas que não agradam, né? Então a preparação precisa acontecer em nós. Nós precisamos estar preparados. Então a bênção Deus já preparou. Você é que não está preparado para receber a bênção. Então você tem que pedir para Deus mostrar para você qual é a área da sua vida que você precisa colocar diante dele e quais são as coisas que você precisa mudar para que ele possa liberar a bênção que já está preparada. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Irmãos, então eu quero encerrar aqui dizendo que Deus nos chamou para a unidade. Como igreja, nós precisamos viver a unidade no vínculo da paz, a unidade do Espírito. Isso vai requerer de nós humildade, mansidão. Isso vai requerer de nós, irmãos, longanimidade, a capacidade de suportar uns aos outros em amor. Deus quer também que nós cresçamos em Cristo Jesus, e para isso nós precisamos seguir a verdade em amor. E seguir a verdade em amor significa entender que é melhor dar do que receber. Seguir a verdade em amor significa renunciar a nós mesmos por amor a Deus, por amor às pessoas. Seguir a verdade em amor, irmãos, significa também não focarmos somente na preparação da bênção, mas na nossa preparação para recebermos a bênção que Deus já preparou. Quem recebe essa palavra aí? Então fique em pé. Quem precisa trazer aqui a